falando aqui de Mandirituba, bairro Campo Pestrinho, a Polícia Civil, perícia, e a gente está acompanhando hoje uma reconstituição de um caso que chamou bastante atenção aqui, chocou toda a comunidade aqui, onde o pequeno Pablo, menino de aproximadamente 4 anos, acabou sendo morto. A acusação é que ele tenha sido abusado sexualmente pelo padrasto e também por uma pessoa que, amigo da família. A gente observa aqui nesse veículo está o João Nadir, o vulgo Coelho, que segundo informações, ele participou de toda essa situação. Vamos chegar aqui, Pedro. A gente chega aqui na chácara onde morava o pequeno Pablo, a esposa, a mãe, aí a Wélida, e o vulgo Peixe, essa pessoa que está foragida, a Polícia Civil está aí na captura, onde ele é o acusado de ter sido o autor da morte do pequeno Pablo. A gente observa aqui, olha, a casa onde morava o pequeno Pablo com a sua família. E no início do mês de agosto, ele acabou sendo morto violentamente aí e também pode ter sido estuprado. A gente chega aqui na chácara onde ele morava, a gente observa ali, olha, o brinquedo onde o pequeno Pablo costumava brincar, aqui nesse pátio, nessa chácara aqui, ele brincava por aqui, circulava por toda essa região aqui, tem mais lugar lá, a gente observa aqui também um carrinho aqui, onde o Pablo acabou brincando, brincava aqui, morava aqui. Situação bastante complicada aqui, hoje a polícia fazendo uma reconstituição aí para tentar se aproximar mais das investigações e acabar então conseguindo finalizar esse caso e continuem também procurando a pessoa que foi acusada, aí, o Peixe. Eu vou só fazer uma imagem desses dois aqui saindo para lá. Você não fala de fora, fala aqui. O objetivo é confrontar todas as versões que foram apresentadas nos autos. Nós fizemos vários interrogatórios dos indiciados, ouvimos várias testemunhas, inclusive algumas testemunhas vamos ouvir de novo, e nós queremos, com esse reconhecimento, verificar se a versão apresentada pela Wélida é verdadeira ou não. E se a versão apresentada pelo João Nadir também nos garante que o fato foi daquela mesma forma que ela relatou praticado. Ela mudou a versão desde o começo, ela mudou a versão algumas vezes. Como é que foi hoje? Ela manteve o último depoimento ou teve mais mudança durante a reconstituição? Na verdade, ela mudou a versão pelo menos 5 vezes. E aqui, durante a reconstituição, nós já verificamos que alguns pontos estão contraditórios, como por que ela procurou ajuda em um determinado vizinho e não em outro, por que ela não buscou no vizinho mais próximo um apoio para poder socorrer seu filho. Outro fato também que foi interessante foi que um dos vizinhos nos relatou que a criança já estava realmente em óbito, inclusive sem respiração e sem pulso. Ou seja, esse reconhecimento só está acrescendo as nossas investigações, está fortalecendo a versão de que a mãe até então apresentou fatos totalmente contraditórios. Essas contradições foram materializadas e não estão agora só no papel, e nós iremos levar isso à justiça. Ela buscou o coelho depois do óbito do menino? Não, o coelho ele ficou o tempo todo na chácara dele. E tempos depois, pelo que as testemunhas disseram, o coelho encontrou-se nas imediações dessa residência com o João Batista. O João Batista está até o momento foragido e nós ainda queremos prendê-lo justamente para poder fechar essa parte da história. Porque até então nós estamos apenas com a versão dela e das testemunhas. Que gostaríamos muito até que o João Batista da Silva se apresentasse para poder apresentar a sua versão da história, já que de uma maneira ou outra nós vamos prendê-lo, não vamos desistir até prender esse indivíduo. O Coelho teria participado de alguma coisa, agora vai fazer a reconstituição durante a pescaria, tem algum indício de que ele tenha participado ou ele só acobertou depois do crime? Nós estamos agora partindo para a parte da reconstituição lá no lago onde eles estariam pescando. Nós tentaremos confrontar a versão apresentada pelo Coelho de que ele ficou apenas um momento com o João e não todo o tempo.
Nós vamos verificar isso e vamos verificar também se é possível a versão que ele apresentou de que do local que ele estava não dava para poder observar o lago onde o João Batista e o Pablo estariam pescando. Ou seja, são vários pontos que a gente vai tentar materializar na reconstituição para que possa dessa maneira esclarecer de uma maneira peremptória o que aconteceu naquele lago. Perfeitamente, doutor. Só uma dúvida. Há indícios de abuso sexual, o laudo ainda não está pronto, é isso? O perito pediu exames complementares. O laudo ainda não chegou, nós não temos o laudo. Temos sim um parecer inicial de uma médica aqui da unidade hospitalar de Mandirituba dizendo que a criança estava com a dilatação anormal no ânus e que indicava sim abuso sexual. Essas foram as palavras que eu recebi da médica no dia do fato por telefone e até o momento esse é o indício de abuso sexual que nós temos. As imagens que você está vendo é desse local aqui, ó, onde eles acabavam pescando e a criança possivelmente foi agredida e morta nesse local aqui, ó. Acabaram vindo pescar, entrando aqui por esse portão aqui, uma outra chácara que fica vizinha da chácara onde morava o pequeno Pablo. Costumavam vir aqui para fazer pescaria e o menino infelizmente foi morto aqui nessa chácara. Ô João, na primeira vez que você foi ouvido, você disse que ficou 1 hora pescando. Não, fiquei 1 hora e pouco ao lado dele. Isso em 25 de agosto. Depois você disse que deixou eles e depois você desceu. Eu fiquei a primeira vez 1 hora e pouco, quando ele subir, né? Cuidar do serviço. Mas na última vez que foi ouvido você disse diferente. Fazer a versão que ele tá me... Qual é a versão verdadeira? Que você, a primeira em 25 de agosto você disse que ficou 1 hora na companhia deles pescando. Fiquei 1h30. Entre 1 hora e 1h30. Agora, na última vez que foi ouvido, agora semana passada, você falou que primeiro deixou eles lá, né? E depois de 1 hora você desceu aqui, por volta do meio-dia. Eu deixei ele a primeira vez. Tá, qual que é a verdade? 1h30. A primeira? É. Mas agora na última vez que foi ouvido você disse que a outra verdade era essa última versão. Mas uma não é o complemento da outra? Não, é completamente heterógeno. Na primeira vez ele fala que estava lá em cima, recebeu o pedido para utilizar o tanque do patrão e que permitiu. Na primeira vez ele disse que desceu junto com o Pablo e com o João Batista e ficou 1h30 pescando. Isso no dia 25 de agosto, no dia que ele foi preso. 8 dias depois, quando ele foi interrogado novamente, ele afirmou que após receber a criança e o padrasto lá em cima, autorizou eles no tanque e eles ficaram aqui sozinhos 1 hora. E que ele voltou nesse cenário que nós estamos e os viu aqui. Qual que é a verdade? Eu vi ele sentado ali, pescando eu. Tá, se você viu ele sentado, isso foi quando você veio junto com eles ou agora? Não, depois na segunda vez que eu Na vi. segunda vez. É. Então a verdade é essa última vez. É. Então a verdade me diga, você deixou eles lá e desceu sozinho, né? Deixou eles ir sozinho ou você acompanhou Quando eles eles eram sozinhos, eles eram. Daí Então a na- verdade é daí- essa segunda vez. É. O que mais que você está mentindo? Não, não tô mentindo. O que eu falei? Ah, tá. Mas uma hora você fala uma coisa, outra hora você fala outra? Por isso é pertinente fazer conforme ele está falando agora, né? Pois é, porque não dá pra saber o que ele tá falando. Uma hora você fala uma coisa. Nesse A terceira versão dele? Então, volta lá no começo dessa história. Lá. Quando você viu eles pela primeira vez, ele pediu pra você pousar o tanque. E aí? Eu mandei ele vir pescar. Mas e aí? Você mandou ele vir pescar, mas você foi com ele até que pedaço? Ou você veio com ele até aqui embaixo, você voltou? Eu desci assim, até aqui, daí fiquei 1 hora e pouco a primeira vez. E voltei a trabalhar. E que hora você foi almoçar? Meio-dia, um pouquinho. Antes ou depois de ficar aqui com eles 1 hora e pouco? Então, depois, eu fiquei um pouco, daí foi meio-dia e pouco almoçando. Então, peraí. Você não foi com eles até o portão e voltou? Não. Você desceu, então? Não, quando ele chegou lá até o pátio, eles vieram, daí eu fiquei lá dentro. Por isso que eu questionei que era um complemento. Ele foi, retornou, eles desceram e posteriormente ele desceu, ficou e voltou. Teve 3 oportunidades. Eu não tô conseguindo entender. Vamos voltar lá. Eles chegaram lá e falaram com você que queriam pescar. Tá, e aí? Conta tudo de novo pra mim. Exatamente como aconteceu no dia. Doutor, só um pouquinho, só para ver a contradição. Explica lá. Olha só, perguntado ao interrogado por que afirmou no seu interrogatório no dia 25 de agosto de 2015 que tinha ficado por cerca de 1 hora pescando na companhia de João Batista e Pablo.
e agora afirmou que deixou ambos sozinhos no tanque quando resolveu ir ao local somente após meia hora passada, disse que não sabe. Eu ainda, quando foi interrogado, agora semana passada, eu te perguntei por que naquela ocasião você disse uma coisa e agora você disse uma coisa completamente diferente. Você disse que não sabe. Veja, isso aqui em tese também é para a tua defesa. O que realmente aconteceu. Então, em definitivo, você lá recebeu a criança e o padrasto lá em cima, você ficou lá ou desceu de imediato com eles aqui? Não, eles desceram antes. Ou se você me permite, se houve por isso que eu questiono nesse sentido, um complemento. Inicialmente deixou, após esteve aqui novamente, subiu e retornou em um terceiro momento. Não, aqui depois ele conta outra coisa. Ele fala que foi almoçar, não é complemento não. Você vai Vamos ver se você... João, me conta direito tudo o que aconteceu desde o começo, naquele dia. Você precisa falar Direitinho. tudo, João. Tudo o que aconteceu. Tudo o que aconteceu direitinho, assim, né? A hora que você foi deitar, que hora que você foi almoçar, quem que estava com você, quem que não estava. Conta direitinho pra Não, mim. só tava Desde eu, não aquela sou hora fã. lá das pedras. Não, volta lá. Lá em cima, lá que você estava juntando as pedras e os dois chegaram. E aí? Eu estava juntando as pedras, os dois chegaram lá. Pediu tempo. Né? Tá. Ele Pode ir pediu contando. tempo. Daí eu mandei vir pescar. Né? Tá. Eu desci. Daí eu abri lá, daí quando eles vieram, dali um pouco eu vim atrás deles para você estar. Isso, um pouco, meia hora. Não, peraí. Então você... E a hora do almoço que você tinha falado pra mim que você foi almoçar? Depois eu almocei em casa, da mãe, do lado. Né? Eu fui almoçar. Antes ou depois de você descer aqui? Antes. Ah, você foi almoçar aqui, antes de descer aqui. É. Daí você desceu depois do seu almoço? Depois ou antes de dormir? Antes De descansar? descansei e desci. Daí. Descansei um pouco, daí desci. Tá. E foi a primeira vez que você desceu no dia aqui com eles? Foi depois do almoço? Ou antes do almoço você também desceu com eles? Antes eu desci um pouco. Depois que eles vieram, daí eu fiquei um pouco lá e vim atrás deles. Antes do almoço? É, para ver se eles estavam pescando. João, olha só. Então você desceu duas vezes aqui, antes do almoço e depois do almoço. Duas vezes. Então nós vamos voltar lá de novo, porque aí a história que você acabou de me contar é diferente dessa, João. Você tinha falado pra mim que você tinha descido só depois do almoço. E agora você está me dizendo que você desceu antes do almoço e depois. Você desceu antes e depois ou só depois? Eu desci antes e depois, então, para ver se vocês estavam aqui. Então vamos voltar tudo de novo no começo da tua história. João, que veja só, você disse no segundo interrogatório, quando você disse que não sabe porque disse diferente da primeira vez. Então você disse que recebeu eles lá em cima, a mãe, o padrasto, né, o João Só Batista, o padrasto e a criança. e a criança. Você disse que autorizou eles ao tanque e que ficou fazendo o que você vai fazer eles lá. É. Você ainda descreve o que você ficou fazendo. É, Você ficou cortando a grama. Aí você disse... que após- A grama eu emprestei a passadeira 2 dias mas antes. você falou que ficou mexendo com umas pedras aqui. É com as pedras, vamos descer. Tá, então você ficou 1 hora mexendo com as pedras. E somente após 1 hora mexendo com as pedras você desceu aqui? Eu desci na segunda vez para ver se estava e já não estava mais. Na primeira você não desceu? A primeira vez desci, fiquei um pouco perto. Tá, mas é isso que a gente não entende. Que 1 hora você fala que não desceu de imediato, depois você fala que desceu de imediato. E agora você cria uma terceira versão que você desceu aqui 2 vezes. Nós precisamos da verdade. Então, você desceu, acompanhou a criança e o padrasto logo no começo aqui, Eles ou não? desceram antes, tia. Eles desceram antes. Então você não veio a primeira vez Na aqui. primeira vez não vinha. Depois de quanto tempo você veio aqui? Eu levei, trabalhei um pouco de vinho, ali um pouco, Um pouco quanto? 1 hora. Depois de 1 hora você desceu aqui. Aqui atrás dele. Então você só desceu aqui para baixo depois de 1 hora. Isso foi antes ou depois do almoço? Antes do almoço. Que era 11 horas que passou do pediu tempo. Tá, então foi nesse momento que você viu lá o Pablo e o João Batista lá. Pescando, sentado. A primeira vez que você os viu foi essa. Após 1 hora que você autorizou eles ao tanque. Primeira vez. Essa é a verdade. Só me esclarece, você já tinha almoçado nessa hora? Eu fui almoçar meio de pouco, meio. Não, mas nessa hora que você viu eles dois lá pescando, você já tinha almoçado? Não, eu Não? fui almoçar meio de pouco. Meio de Então peraí, como foi que aconteceu lá em cima? Você recebeu os dois lá, atravessou, abriu os 2 portões, Eu abri os 2 portões, eles vieram na frente. aí eles vieram, certo? Aí você seguiu eles ou porque você lá em cima falou pra gente que você foi trabalhar, continuou trabalhando, depois você foi almoçar e depois você foi descansar. E aí? Eu vi a segunda vez eles Então já, aquilo que você contou pra gente não é verdade. quando eu vim, Então vamos refazer, peraí. Você foi lá, abriu o portão, eles vieram na frente. Aí você veio como? daí eu vim atrás, mas demorei vinha atrás deles. Mas você não chegou a almoçar.
Não, na primeira vez não. Não, tá, beleza. Aí você veio atrás deles, né? Aqui, antes do almoço. Chegou até aqui e viu a gente naquela posição. Beleza? Vamos sentar. Tinha criado uma terceira versão. Já. Primeiro e veio assim. Eu sei, eu acompanhei lá. Eu tô vendo que o que ele contou lá não tá batendo com o que tá aí. E aí, João, você viu os dois aqui. Então, o que você me disse é isso que você, a sua versão final. Você tava, o que aconteceu naquele dia? Você foi até ali, abriu o portão para eles e eles desceram sozinhos. Tá. E você continuou lá fazendo o seu serviço. E aí, depois que eles estavam aqui, depois de quanto tempo você desceu para ver eles e que você viu eles ali? Quanto é mais ou menos? 40 minutos. Né? E aí você desceu depois de uns 40 minutos, viu os dois ali, Tava sentado. e aí? Daí estava sentado e você. Você só viu e foi embora? Fiquei um pouco daí e fui embora. Você foi até lá ou você foi embora, João? Não, peguei a perto dele. E você não fez nada com eles? Não? O que você ficou fazendo? Não, só conversei, perguntei se estava frescando, estava fria, não pegava. Olha só, escute lá. Você disse, o interrogado que é você, né? Perguntado ao interrogado por que esse interrogatório do dia 25 de agosto afirmou que tinha ficado pescando no companheiro João Batista e Pablo e agora afirma que deixou ambos sozinhos no tanque. Quando resolveu ir ao local depois de uma hora, disse que não sabe, sendo que a verdade é que ficou na companhia de João Batista e Pablo durante uma hora, ou seja, logo após concluir seus afazeres. Logo após concluir seus afazeres, desceu até o tanque e ficou por cerca de uma hora conversando com seu amigo. Sendo que durante todo esse período a criança ficou ao lado sentadinha, brincando com a terra no chão. É isso? É isso, está sentado do lado dele. Tá. Você concluiu lá mexendo nas pedras que você descreveu, Já foi e você desceu aqui e ficou uma hora. daí ele estava sentadinho do lado, assim, do lado dele. Então a sequência é correta. Chega o padrasto e a criança pede autorização para usar o tanque. Você diz que autoriza. Eu autorizei Você pra pegar. fica lá e eles descem. Ele desceu. Você fala que passa meia hora enquanto você ficou mexendo nas pedras lá que o patrão mandou você mexer. Aí você desce aqui e os avista lá. Aí estava sentado. Você desce lá e fica cerca de uma hora conversando com eles. Na sequência os deixa e vai na casa da sua mãe almoçar. Essa é a verdade. É verdade. Então vamos. Daí você chegou aqui embaixo e olhou os dois lá. Vamos lá, João Nadir, me diga o que você viu quando você desceu aqui e o João Batista e o Pablo estavam aqui embaixo. Não posso, a recomendação do meu advogado, não posso falar nada. Não vai falar nada. Você participou do estupro ou do assassinato do menino? Não. Não participou. O que você viu? Você viu que ele estava machucado, o menino? Isso na hora. Viu na hora o quê? Quando chegou aqui, só isso. Viu ele machucado lá em cima. Com licença, só um minutinho. João, você não tem necessidade de responder a nenhuma pergunta da imprensa. Tá. Ok? Ele não pretende falar nada com a imprensa, prestar nenhum esclarecimento sobre o que pode ter acontecido ou não. Ele vai Mas ficar eu em só silêncio. queria saber dele que momento que ele viu a criança machucada e assassinada. Não será respondido nenhuma pergunta nesse sentido.